Deixa eu ver essa cabelo. Isso. Ah, ela tá daquele jeito, bamba. Ainda mais se eu não olho pra ela, ela fica mais bamba ainda. Ela fica procurando um rosto pra olhar. Esse é o lance. Ah, tudo bem, pessoal? Vamos começar então? Ó, na primeira aula, primeira continuação de hoje, a gente vai. Vamos continuar trabalhando a parte de eletroquímica. A gente está no finzinho de eletroquímica. Eu preciso. Na semana passada a gente falou bastante sobre as técnicas de você produzir substâncias a partir da eletrólise. Só que eu não sei se vocês lembram que na primeira aula do assunto, lá na introdução, eu tinha falado assim: olha, eletrólise a gente usa para fazer várias coisas. Uma delas é produzir algumas substâncias. Então a gente viu a produção do alumínio, a gente viu a produção do hidrogênio, do cloro, enfim, uma porrada de coisa. Só que existem outras coisas que eu posso fazer na indústria, todas elas do ponto de vista industrial, né? Todas elas eu posso usar processos de eletrólise. E uma delas é a galvanoplastia ou galvanização, que eu tinha mais ou menos escrito o que é isso. Então hoje a gente vai entrar na parte de como que a gente faz a galvanização, tá? Essa parte ela é um pouco complexa, gente, pelo seguinte: além de ter uma parte teórica, existe uma parte de cálculo dentro da galvanoplastia. Então a gente vai ter que desenvolver toda essa parte aqui. Vamos dizer assim, é uma estequiometria dentro da eletroquímica, tá? Depois, conforme a coisa for desenrolando, a gente fala, tá? Então, bora. Eu vou só colocar de novo a definição, mais ou menos, só para a gente relembrar, tá? E aí, a partir da definição, a gente mostra todo o sistema, como que ele funciona. Na galvanoplastia, ou galvanização, a gente vai fazer uma deposição eletroquímica de um metal. Geralmente, esse metal, ele é um metal de nobreza alta, né? Não é tão nobre quanto o ouro, por exemplo, mas pode ser ouro também. Então você vai depositar eletroquimicamente, depois a gente fala sobre essa expressão, que ela é um pouco mais complexa do que aparenta. Deposição eletroquímica de um metal sobre uma superfície catódica. Sobre uma superfície catódica. Peraí, deixa eu só silenciar aqui. Vou deixar aqui? Tá vendo? E, ó, gente, isso aqui é a definição que é galvanização, ou galvanoplastia, enfim. Deposição eletroquímica. Vamos nos concentrar primeiro nessa frase. Deposição eletroquímica. Quando a gente trabalha com processos em pilhas e eletrólises, a gente tem sempre uma oxidação e uma redução acontecendo concomitantemente, certo? Qual que é a diferença disso na pilha e na eletrólise? A questão da energia. Na pilha, eu faço um processo de oxirredução para gerar energia. Na eletrólise, eu faço um processo de oxirredução consumindo energia para poder produzir alguma coisa. Então, eu tenho sempre uma oxidação e uma redução. Nas oxidações, se vocês observaram durante todo esse processo, a gente está sempre falando de processo onde o metal está sendo corroído por alguma coisa. Isso é oxidação. Tanto é que a gente associa o termo ânodo a duas palavras, oxidação e corrosão. Né? No caso da pilha, é bem isso. E já o cátodo, que é o outro lado da moeda, digamos assim, é o elemento que vai reduzir. O cátodo ocorre redução. E geralmente o que acaba acontecendo nesse processo? O metal, quando reduz, ele fica sólido. Então, na redução, ele gruda no eletrodo. Basta você pegar lá o primeiro caso que a gente viu de pilha, que foi a pilha zinco-cobre. O cobre reduzia e grudava no eletrodo. Então, vou fazer isso. Vou provocar de maneira intencional uma redução de um metal em cima de uma superfície catódica, né? A superfície catódica é um outro metal. Então, você vai colocar esse metal como cátodo de um processo e vai provocar uma redução ali, tá? Como que funciona o sistema? Vamos colocar o sistema aqui, ó. Vocês vão ver que o sistema ele é bem simples.
Eu vou precisar de uma cuba. Peraí, já sei, vou fazer aqui, ó. Vou fazer aqui do lado, gente. Todo mundo enxergar, porque pra não ficar, o pessoal de casa ficar ruim. Ó, vamos colocar a cuba bem autona aqui, tá? Essa cuba é uma cuba de eletrólise. Lembrando que nós estamos falando de um processo que vai consumir energia, então é uma eletrólise. Tá, aí, obviamente, vou precisar ligar isso num gerador, certo? Então vou colocar o gerador aqui embaixo. Vou fazer ele diferente hoje. O gerador. O gerador, pessoal, ele tem um polo positivo e um polo negativo, né? A gente não pode esquecer que quando eu estou falando de gerador, você está pensando, você precisa pensar numa pilha. Então, por exemplo, quando eu falo dentro da aula de pilha, né, na casa da química, quando eu estou falando de um gerador, eu estou falando de um polo negativo, que é um ânodo. Então, aqui no nosso gerador, você vai ter uma substância que vai sofrer oxidação e vai ter uma outra substância que vai sofrer redução. O que eu vou fazer? Eu vou puxar do gerador dois fios, do polo negativo e outro do polo positivo, e vou colocar dentro da eletrólise. Ok? E aí, o que a gente vai fazer? Eu quero usar o metal para recobrir um outro componente. Pode ser uma peça de carro, pode ser qualquer coisa. Então eu tenho dois elementos, um metal que vai ser usado para cobrir e o elemento que vai servir de base para aquele processo, que é o cátodo. Então o que acontece? Em um dos polos, eu vou ter que colocar o objeto e no outro o metal. Então vamos supor, a título de exemplo, ó, vou colocar aqui um exemplo. Exemplo. Eu vou fazer a cromação de um vergalhão. Vixe, Maria, hoje tá foda, hein? Vergalhão é bom. Por exemplo, eu vou ter uma empresa que vai produzir peças que são cromadas, tipo coisa de fechadura. Então eu vou pegar um pedaço de alumínio e eu quero cobrir ele com cromo. Então eu tenho duas coisas. Eu tenho o alumínio e o cromo. Uma das perguntas que o exercício vai fazer, se a questão for de galvanização, já vem logo de cara aqui. Se você quer cobrir um pedaço de alumínio com um cromo, onde que você vai conectar esses elementos? Porque eu tenho dois eletrodos aqui, ó. Em um deles eu vou conectar o vergalhão, que eu quero recobrir, e no outro eu vou conectar o cromo. Tá? Como que vai funcionar isso? Eu quero que o objeto seja uma superfície catódica. Se eu quero que esse objeto seja uma superfície catódica, eu tenho que provocar redução nele. Então o que eu vou fazer? Eu vou conectar esse objeto bem no polo negativo do meu gerador. Aqui. Coloquei o alumínio aqui. Tá? Isso que eu vou usar como superfície catódica. No outro polo, eu vou conectar o metal que eu vou usar para cobrir o alumínio. Então eu vou colocar aqui, vou puxar um fio, peraí, eu vou puxar um fio aqui, colocar aqui um pedacinho de cromo. Cromo. Aqui. Deixa eu dar nada a ver não, tudo a ver. Vocês lembram que na aula passada, quando eu fazia eletrólise, a gente usava eletrodo de uma coisa diferente? O que era o eletrodo? Vocês lembram? Era grafite. Aqui os eletrodos são diferentes, ó. Eles são eletrodos ativos. Eles são eletrodos ativos. Vocês vão entender por que isso agora, tá? Aí o que eu vou fazer? Para a eletrólise acontecer, eu vou colocar uma solução aqui. E essa solução é de um sal de cromo. Eu vou colocar aqui uma solução
ter um sal de cromo. Vamos colocar o cloreto de crômio. Tá? É uma solução. Tá? Tem ali o sal dissolvido dentro da água. Então eu tenho aqui dentro íons. Aí eu tenho íons cromo 3 e tenho íons cloreto. Ok? Agora, muita calma aqui, que temos umas coisas um pouco delicadas para começar o processo ainda. A gente está fazendo uma eletrólise dentro da água. É um processo de eletrólise, vocês vão perceber isso. Então, aqui dentro, a gente tem que considerar a presença também de água, obviamente, mas dos íons H+, e OH-. Aqui. Você tem uma sopa de íons ali, beleza? O gerador está funcionando. Agora vamos ver como é que esse processo vai acontecer, tá? Eu vou ligar o gerador, tá? Veja, o que que o gerador vai produzir? O gerador ele produz uma DDP. Essa DDP ela vai gerar uma corrente elétrica no sistema. No nosso contexto, aqui na química, a gente sabe que os elétrons andam do polo negativo para o polo positivo, dentro da pilha. Dentro da pilha não, por fora da pilha. Então veja, na hora que a gente ligar o sistema, essa região aqui, ó, que está sofrendo oxidação na pilha, ela vai começar a mandar elétron para o circuito. E observa que esses elétrons, eles vão direto para o eletrodo de alumínio. Perceberam isso? Tá. O que vai acontecer Oi, quando esses elétrons chegarem no eletrodo de alumínio? O eletrodo de alumínio vai se comportar vou aqui como um arrumar. atrator de cátions. Ele é o cátodo. Tá? Ele vai receber os elétrons aqui e vai tentar atrair o que tiver positivo ali. Quais são as espécies que eu tenho positivas ali dentro do meu sistema? Eu tenho o cromo, que é um metal de alta nobreza ali, mais ou menos, né? E eu tenho o H+. Lembra que quando a gente liga uma eletrólise, os cátions começam a competir entre si. Na escala de competitividade, ou na escala de descarga, na aula passada eu usei esse termo, descarga, o hidrogênio está para trás do cromo. Ele é um átomo que não reage tanto quanto o cromo. Então o que acontece é que quando a corrente elétrica chegar aqui no alumínio, vai acontecer um processo catódico. O que, que vai acontecer? O cromo, que está na solução, ele vai receber elétron. E nota que cada átomo de cromo, né? Eu estou colocando o cromo aqui, gente, com carga 3, mas podia ser qualquer outro elemento, tá? O cromo com carga 3, ele vai receber 3 elétrons e vai reduzir a cromo zero. Só que como esse processo acontece na superfície do alumínio, o alumínio está servindo como cátodo, né? Então os átomos de cromo eles vão aderindo na superfície e vão formando uma cobertura de cromo. Aqui, ó. O cromo ele vai reduzindo, vai cobrindo alumínio, vai cobrindo alumínio. Quanto mais tempo você deixa isso aí lá dentro, mais cromo vai reduzindo ali, tá? Beleza? E aí você tem a deposição, que a gente chama de galvanização. Isso aqui já é o processo da galvanização. A gente fala assim, ó, o alumínio foi galvanizado com cromo. Ele foi recoberto por um processo de eletrólise, né? É que esse termo galvanizar ele já engloba tudo isso, tá? Agora, o circuito ele precisa ser fechado, né? Esse processo ele não acontece sozinho. Até porque o gerador ele manda elétron para um lado e puxa elétron do outro. O gerador ele não fica só alimentando um lado. Ele vai pondo elétron de um lado e tirando elétron do outro. Então vamos ver o que acontece desse lado aqui.
Desse lado, eu tenho uma placa de metal. Nota que esse lado aqui, ele também é um metal. O que vai acontecer com esse metal na hora que eu ligar o sistema? Esse metal, ele vai começar a oxidar, como se ele fosse o ânodo de uma pilha. Ele vai começar, esse cromo aqui, ó, ele vai começar a migrar para a solução na forma de cromo 3. E aí o que acontece no ânodo é isso aqui, ó. O cromo, o cromo vai virar cromo 3, vai para a solução aquosa e libera 3 elétrons. Olha só. Olha que coisa curiosa. Um lado está reduzindo o cromo, o outro está oxidando o cromo. Tá? Então, o que que a gente faz? Olha que eu não vou nem, não dá nem para fazer isso, na verdade, né? Vocês percebem que se a gente for tentar montar uma equação global, não dá certo? Por que que isso não acontece? Por que que nesse caso, se eu tentar montar uma equação global, aqui faltou uma seta, né? Pois é. Por que que se eu tentar montar uma equação global aqui, vocês percebem, não? Vai cancelar o cromo, vai cancelar os elétrons, vai cancelar tudo. O que isso significa? Né? Eu vou pegar uma equação do ânodo, pegar uma equação do cátodo, vou somar e o resultado dá zero. O que nós estamos fazendo aqui não é um processo químico, na verdade. Não é uma reação química. A gente não está produzindo e nem consumindo nenhuma substância daqui, se vocês analisarem. O que a gente está fazendo aqui, na real, é tirando o cromo daqui, ó, e reduzindo ele aqui, ó. A gente está simplesmente, através da presença de um gerador, ok? A gente está tirando o cromo de um lado e colocando no outro. Nossa, tem aula? Ei, pessoal, beleza? Ah, o que acontece? Cálculos envolvendo o processo. É aqui que a coisa pega, gente. Quando sai um processo de galvanização, ele, obviamente, ele vai exigir que você saiba o que acontece de um lado, o que acontece do outro, mas geralmente a pergunta vem aqui, ó. Porque veja só, quando a gente está trabalhando num processo desse, tem algumas grandezas físicas aqui que são importantes, que a gente precisa se atentar. Veja só, o cátodo, ele é o processo que mais nos interessa aqui. Ele é a estrela da história. Ele é a estrela da história. Por que ele é a estrela da história? É justamente ele que eu quero que aconteça. O processo que acontece no ânodo em si, pessoal, ele é só uma consequência do que acontece no cátodo. Então, esse aqui é o processo, ok? Tá. Esse processo, ele geralmente envolve reação com compostos mais nobres. Então, você vai ver aqui prata, você vai ver níquel, você vai ver o próprio ouro. Por exemplo, se você trocar isso aqui por um anel, ou uma bijuteria, ou uma joia qualquer, e trocar isso aqui por ouro, você tem exatamente o processo de folhagem a ouro. É exatamente isso. O processo de folhagem de um anel ou de uma joia com ouro é basicamente você pegar o anel, colocar ele num cátodo, no ânodo você coloca um pedaço de ouro e liga o gerador. Na hora que você liga o gerador, ele começa a correr e começa a depositar do outro lado. Então você tem uma transferência aqui, ó, tá? Então qual é o problema? Geralmente as questões elas vão perguntar para você assim, olha, se eu deixar isso aqui funcionando durante 5 minutos, com uma corrente de 1 ampere, quantos gramas do metal eu consigo depositar?
Então aqui surge uma curiosidade que eles lidam com uma grandeza que para nós na física é importante, que é a corrente. Então veja, os cálculos envolvendo o processo, eles vão relacionar relação de três variáveis. Sempre que houver um exercício envolvendo cálculo na eletrólise, a gente vai precisar de três variáveis. Então, normalmente, ele vai te dar duas e vai perguntar uma. É meio que assim. Tá? Quais são as variáveis? Corrente, que é o nosso famoso I, tempo de eletrólise e massa depositada. Eu, sim. O gerador ele faz as duas coisas. Então, isso é uma coisa muito louca, né? Porque, por exemplo, do jeito que eu desenhei, se você não tomar cuidado, você acha que isso acontece do nada. Isso aqui é uma. Vamos pensar que isso aqui é uma tomada. Então, tira da tomada. Porque qual é a questão aqui? Decide e usa no mesmo lugar. Esse processo ele é impossível de você gerar energia. Não tem como você fazer ele se você não induzir o processo. E o que, que o gerador faz, né? É por isso que eu gosto dessa frase aqui, porque ela explica melhor, ó. Olha só, gente. Força eletromotriz. A força que movimenta os elétrons. Motriz significa movimento. Então, o gerador é o que consegue arrancar o cromo daqui, em outras palavras, e fazer ele oxidar ali, e fazer ele reduzir ali. Entendeu? Beleza? Então, ó, uma coisa que é importante aqui também, só para deixar isso muito claro, tá? Porque isso é um tipo de pergunta que costuma aparecer. Quem vai aonde? Quem vai aonde? O metal que você quer recobrir, ele deve ser um cátodo. Então ele deve estar sempre ligado no polo negativo da pilha. Por quê? Porque ele vai receber elétron da pilha e ali vai acontecer a redução, tá? Então no cátodo, vamos colocar aqui, ó. No cátodo, eu vou colocar o metal a ser recoberto, tá bom? Ele é o metal que você vai colocar no cátodo. E no ânodo, você vai colocar o metal usado no recobrimento. Essa palavra não sei se ela existe, existe. Recobrimento. Tá aí. Deixa eu ficar desse lado aqui, pessoal de casa. Além de, eu não tô me enxergando na TV, porque a TV, sei lá o que aconteceu com ela. Não. Oi! Ah, tem, você tá vendo que eu tô morrendo aqui. Esse era o próximo passo que eu ia fazer agora. Como é que é? Convecção desse ar, que bonito. Tá foda, hein? Onde será que tá o controle? Dá uma olhada aí do ladinho de vocês, gente, pra ver se vocês acham o controle. Show? Cadê? Obrigado. Vendo que eu tô ficando com calor aqui de novo? Agora vocês vão morrer aí do outro lado. Uhul! Opa, obrigado. Pronto. E, puta, você disse trocar os eletrodos? Vai dar uma merda, né? Porque, ó, se você trocar os eletrodos, o que que vai acontecer? Se você botar o alumínio aqui, ele vai corroer e vai depositar no cromo. Então, acontece o processo, só que você tá usando um metal de pior qualidade para recobrir um de melhor. Do jeito que isso aqui está montado, não tem como acontecer espontaneamente. Você precisaria do gerador mesmo. O que você pode fazer é
Se o alumínio oxida e o cromo reduz, você pode montar uma pilha com eles. Mas daí é uma outra história. Para montar uma pilha, você tem que ter um outro arranjo, tá? Mas se você trocar aqui, alô, alô, se você trocar aqui, ele vai acontecer o processo, só que ao contrário do que você queria, tá? Então, ó, cálculos que a gente vai ter que fazer para envolver o processo. Aqui, gente, ó, não tem fórmula para fazer o cálculo. O que a gente precisa fazer aqui é trazer o cálculo estequiométrico para nós. Tudo que eu vou mostrar aqui, envolvendo corrente, tempo e o produto, né? Que na verdade isso aqui vai ser o produto, ó. Geralmente a pergunta vai ser qual a massa. A gente vai fazer tudo por regra de três, tá? Então, eu vou pegar um exemplo aqui para mostrar para vocês como que o negócio acontece. Exemplo, é, calcule a massa de. Vamos usar o cromo mesmo, né, como parâmetro? De cromo sólido depositada sobre, opa, sobre, saúde, a superfície do alumínio. Agora deixa eu pensar uns dados aqui para não dar merda. Usando uma corrente de 9,65 ampere durante 1 minuto. Questão estranha. É uma questão de estequiometria, mas era uma questão estranha. Calcule a massa de cromo depositada sobre a superfície do alumínio usando uma corrente de 9,65 amperes durante 1 minuto. Tá? Gente, antes de fazer conta, vamos pensar um pouquinho na relação dos dados, né? Mesmo que você não saiba qual a fórmula de corrente, o que a ideia de corrente me dá? A ideia de corrente é um movimento de elétrons. Se você lembrar do que é o ampere, isso vai te ajudar muito aqui. Quem não lembra, ampere é o coulomb por segundo. E o que é coulomb, gente? Carga. Coulomb é carga. Segundo é tempo. Então, o que o ampere mede? Quanto de carga anda por segundo? Agora, pensa um pouco mais profundamente. Essa carga vem do quê? Do movimento de elétrons. Tudo bem? Então, veja, quando a gente liga o gerador, volta aqui, ó. O que o gerador manda para o lado direito aqui, que é o que me interessa, né? Elétron, 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 elétron. Tá, agora, o que esses elétrons vão fazer aqui? Eles vão ser capturados pelo cromo e vão depositar. Então pensa comigo. Existe uma relação que me diz o seguinte: a cada cromo que grudar no alumínio, a pilha tem que ter mandado 3 elétrons. 3 elétrons, um cromo. 3 elétrons, um cromo. 3 elétrons, um cromo. Então veja, qual é o cerne desse tipo de problema? Você precisa descobrir quantos elétrons andaram no fio. Se você conseguir calcular quantos elétrons andaram durante esse tempo, ó, aí o tempo começa a fazer sentido aqui. Porque quanto mais tempo você deixa o sistema ligado, mais elétron escorre. Quanto mais elétron escorre, mais cromo gruda. Tudo bem? Isso faz sentido? Sim. Então vamos lá. Como é que eu calculo o número de elétrons? Então, ó, primeiro passo. Nós não vamos calcular diretamente o número de elétrons. Não, na verdade, nós vamos.
Mas não vamos usar esse número em número mesmo. Um elétron, dois elétron, três. É porque, cara, é elétron pra cacete. Eu vou usar em mols. Então, qual é o primeiro passo? Eu vou calcular cálculo da carga que circulou no circuito, que circulou durante um minuto. Isso é a primeira coisa que você vai fazer. Nossa, professor, mas como que eu faço para calcular a carga que o elétron que circulou durante um minuto? Uai, faz uma regra de três. Faz uma regra de três. Ó, a corrente ela é 9,65 ampere. O que significa dizer que a cada um segundo passou pelo fio 9,65 coulombs. Então veja, ó, a cada um segundo passa 9,65 coulombs. Qual vai ser a carga que vai circular nesse sistema em um minuto? Evidentemente, a gente vai colocar isso, né, nas mesmas unidades que a gente precisa trabalhar no outro, em cima. Ó. Então, se você está colocando aqui em segundo, segundo aqui. Tudo bem? Essa carga, ela vai valer, então, 60 vezes 9,65 ampere. Eu não vou fazer essa conta agora, tá, gente? Aliás, aqui é Coulomb, né? Não precisa fazer a conta, tá? Não gasta tempo, só deixa ela assim. Tá? Gente, agora para pensar um pouquinho. Isso aqui é uma carga. 60 vezes esse número, né? Ah, qual que é a carga de um elétron? Só um. Isso. Então pensa comigo. Se eu quiser, nesse exato momento, eu consigo descobrir quantos elétrons passaram pelo fio. Eu tenho uma cargona e eu tenho a carga de um. Né? Para quem gosta de fórmula, lembra? Carga vezes o número de partículas. O cargão é a carguinha vezes o N. Só que eu não vou fazer assim, gente. Eu não vou fazer assim. Vou fazer uma perguntinha aqui. Lembra que eu falei para vocês que eu não queria calcular os elétrons em número? Eu prefiro calcular em mol. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou calcular a partir dessa coisa aqui, ó. Qual é a carga de um mol de elétrons? Essa carga, a gente tinha definido ela, acho que na primeira aula de eletrostática. Ou primeira ou segunda. Isso, é o tal do Faraday. O Faraday é uma carga definida para um mol de elétrons. Tipo assim, se eu pegar um elétron, dois elétrons, três elétrons, quatro elétrons, e for somando todos os elétrons dentro de um pacote até chegar em um mol, 602 sextilhões de elétrons, eu vou ter uma baita de uma carga ali. Essa carga ela vale 96.500 coulombs. Professor, eu preciso decorar esse valor? Geralmente ele dá no exercício. Agora, se ele der no exercício, gente, você já sabe que é um exercício que vai envolver esse assunto aqui. Que a gente, na química, a gente só usa a constante de Faraday para esse tipo de problema, tá? Que é um cálculo dentro da eletrólise. Então, voltando, né? Vamos começar do começo. Qual que era o nosso problema aqui? Eu tinha percebido pela reação, vamos voltar aqui, que cada três elétrons que a pilha manda, um átomo de cromo gruda. Então, o que que eu fiz? Quero calcular quantos elétrons passaram pelo fio. Então, eu primeiro calculo a carga que passou pelo fio. Agora vem o segundo passo. Qual é o segundo passo? Calcular o número de mols de elétrons. Cálculo do número de mols de elétrons.
Aqui. E aí, para isso, eu vou usar a constante de Faraday. Porque qual que é o raciocínio aqui, pessoal? Pensa comigo. Ó. Se cada vez que passar isso de carga, está passando um mol de elétron. Então, vê, ó. Se um mol de elétrons possui uma carga de 96.500 coulombs, quantos mols de elétrons vão precisar para essa carga aqui, ó? Que é 60 vezes 9,65 coulombs. Essa câmera, que ódio. Beleza, vamos fazer essa conta aqui. Entenderam por que eu coloquei essa corrente meio exótica, né? 9,65. Geralmente eles colocam correntes que na hora que você desenvolve a conta, você vai conseguir fazer uma conta geralmente mais exatinha, tá? Vai ficar assim aqui o N, ó. Opa. N é igual a 60 vezes 9,65 dividido por 96.500, que pode ser escrito como os 9,65 vezes 10 a quarta, né? Quarta. É quarta mesmo? É, né? Cancela o 9,65 com o 9,65. Vai dar 60 vezes 10 a menos 4, que dá 6, 10 a menos 3. 6, 10 a menos 3 mols de elétrons. Então é bastante elétron, tá, gente? Né? Não se iludam com o número 6, 10 a menos 3. Por quê? É 6, 10 a menos 3 vezes o sextilhão, né? Isso aqui é o número de elétrons que passou pelo fio a cada minuto. Agora eu faço o terceiro e último passo. Eu faço uma regra de 3 com esses elétrons e o cromo. Então vamos escrever aqui, ó. Terceiro passo. Estequiometria. Estequio. Gente, cada um mol de cromo. Ah, peraí. Eu não vou fazer com mol. Por que que eu não vou fazer com mol? Ele que é a massa. Então, peraí, deixa eu descobrir a massa molar do. Não acredito, Carlos. Quanto? Ele constou, né? Ah, tá. Falei, não é possível, cara. Sério? Que ele tá desse jeito agora? 52 gramas de cromo. Precisa de quantos mol para reagir com ele? Ó, cuidado. Gente, para cada um de cromo, eu preciso de 3 elétrons. Agora, deixa eu fazer um detalhe, que esse detalhe é o mais foda de todos. Da onde veio esse número aqui, ó? Veio da carga, não é? Então, cuidado com quem está reagindo, porque às vezes o cara é 2, às vezes o cara é 4, tá? Cuidado, porque o que pode mudar na regra de 3 é isso aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui 3 mols de elétrons, tudo bem? E então, para 52 gramas de cromo, tá? Que é um mol de cromo, são 3 mols de elétrons. Qual vai ser a massa do cromo para 6, 10 a menos 3 mols? 6, 10 a menos 3 mols. Multiplica por 2, divide por 1.000. Multiplica por 2 dá 104, divide por 1.000, vai dar 0,104 gramas. Tá? Fazendo a conta aqui, multiplicando e tal. Aí. Então são sempre 3 passos. Passo número 1. Calcula quanto de carga circulou. Calculei.
Passo número 2. Descobre quanto essa carga representa em elétron. Sempre, sempre usando o conceito do Faraday, que é mais fácil. Passo 3. Usa esses elétrons aí sim para responder a pergunta do cara. Porque a pergunta do cara foi essa daqui, ó. Tá? Vamos até aqui, gente. Beleza. Isso era a segunda, vamos dizer assim, a segunda forma de você utilizar a eletrólise na prática. A primeira, a gente viu na semana passada, produzir coisas. E aqui é a segunda para você usar para cobrir o metal com outra coisa. Agora, eu vou para a terceira e última parte. Finalmente. Hum. Terceira utilidade. Eletrólise como técnica de purificação de metais. É isso. Então, é uma técnicazinha bem específica, tá, pessoal? Mas o jeito de funcionar é muito parecido com isso aqui, ó. Tá? Eu já tinha falado isso uma vez na sala, mas vou falar de novo. A primeira vez que caiu, que eu vi isso cair na minha vida foi no Enem. Isso em, acho que foi lá para 2011, 2012. Era uma questão super difícil. Dali para frente, do nada, começou a aparecer nos outros vestibulares também. Dos três tópicos, é o que menos tem chance, tá? Mas vocês vão ver que é tranquilo. Deixa eu contar a história primeiro. A gente usa para condutor elétrico cobre, que é um metal mais. Relação custo-benefício é boa, é um metal nobre e tal. Só que esse cobre que a gente usa nos fios, pessoal, ele é caro. Tanto é que em alguns lugares o pessoal até rouba fio, enfim. Por que que ele é tão caro? Porque ele é puro. Aquele fio é de cobre 99,9%. E por que que ele precisa ser puro? Ele precisa ser puro porque senão ele não conduz direito. O cobre ele já vai perder um pouco de energia no processo, porque o fio vai acabar esquentando. Então, só que para você maximizar a condutividade dele, você precisa dele puro. E como que eu purifico o cobre? Aí vem o técnica de eletrólise, tá? Então, o exemplo que eu vou dar aqui é a purificação do cobre, do cobre. Tá. Primeiro, o que que é o cobre impuro? Deixa eu falar para vocês o que que é o cobre impuro. O cobre ele vai, para você produzir cobre, a gente faz um processo, não é igual, vai, mas é parecido com o do aço. Envolve calor, envolve alto forno. É um processo chamado ustulação. Então, basicamente, o que que eu faço? Eu pego o minério de cobre e transformo o minério de cobre em cobre, que nem eu fiz com alumínio. Peguei a bauxita e produzo alumínio. Esse processo na indústria, ele é chamado de ustulação. Então, o cobre impuro, ele é feito por um processo chamado de ustulação, que você não precisa, a gente não precisa saber o que que ele, como ele é o processo. O que você precisa saber é que ele é transformado de minério em cobre. Só que junto com esse cobre vem ferro, zinco, ouro, platina e às vezes vem prata. Isso aqui vem na forma de microgramas, mas esses microgramas eles contaminam o metal o suficiente para que ele não seja mais viável para usar em fio. Então, se eu quero usar o fio, eu preciso tirar isso daqui. Preciso tirar isso. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cobre e vou corroer ele artificialmente. Então, vamos lá.
Deixa eu só colocar um negócio aqui, peraí. Nesse processo, nesse processo, o cobre impuro será o ânodo da eletrólise. Perceberam a diferença do outro caso? Na galvanização, eu me importo com o cátodo, né? Tá na galvanização, eu me importava com o cátodo, eu queria fazer uma redução, tal. Agora, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou tentar tirar esses metais daqui na base da corrosão mesmo, tá? E aí vocês vão ver como é que isso vai acontecer. Então, sempre o objeto que você vai purificar, nesse caso, ele vai, ele vai ser o ânodo, tá? Então, vamos montar aqui o sisteminha. A cuba, opa, oi. Eles estão como metal. São metais também, porque no processo de destilação, o que acontece? Eles pegam o minério, só que o minério do cobre ele já vem contaminado com outros minérios. E na hora que ele ustula o cobre, isso tudo reduz também. Então aquele ferro que está lá é ferro zero, é zinco zero. Só que ele está espalhado, assim, não é que é uma liga propriamente, porque a gente não pode dizer que eles derreteram para depois juntar, entendeu? Eu penso nisso aqui, o que, que eu imagino? Eu imagino uma estrutura enorme de cobre e uns átomozinho perdido de zinco, de ouro, entendeu? Qual que é o lance? Tá? Vamos lá. Eu vou tentar desenhar isso aqui. Vamos ver se eu consigo. Vou até fazer um desenho maior. E aqui eu vou botar o gerador. Lembra que o gerador tem um ânodo, onde ocorre oxidação, que é o polo negativo. Tá? Eu estou colocando sempre o ânodo do lado direito, mas tanto faz, tá, gente? Então isso aqui é o gerador. Aqui eu vou ter o cátodo, que vai acontecer redução, e que é o polo pose. Pronto. Vou esticar um fio para lá e um fio para cá. Um fio para cá, outro fio para cá. Beleza? Igualzinho até aqui. Agora vem a diferença. Cobre contaminado, impuro, eu vou colocar de tal maneira onde ele possa ser corroído. Então, se eu quero que ele corroa, eu tenho que ligar ele aonde? Eu tenho que ligar ele no polo que a pilha vai puxar elétron. Por qual polo a pilha vai puxar elétron? Não é do polo positivo? Positivo? Ah, então se eu colocar um negócio aqui, esse negócio vai perder elétron para cá. Então eu vou colocar meu cobre impuro aqui. Estou exagerando aqui no negócio. Então aqui eu tenho alguns elementos. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui. Aqui eu tenho cobre sólido, só que eu também tenho zinco, ferro, prata, platina e ouro. Tudo ali, beleza? Vamos lembrar aqui, pessoal, que aqui nós temos metais de diferentes nobrezas. Veja, aqui eu tenho metais que oxidam relativamente fácil. Quem que oxida relativamente fácil aqui? O ferro e o zinco. São os que mais oxidam. Depois eu colocaria o cobre no meio ali. E os que menos oxidam seriam os três mais nobres aqui. Então a gente percebe que a gente tem vários metais aqui, ok? Tudo bem. Na hora que eu for. Desculpa.
Na hora que eu for ligar isso aqui, os metais mais vagabundinhos vão começar a oxidar sozinhos. Claro que eu vou fazer isso regulando a tensão elétrica. Se eu aumento a tensão aqui demais, todo mundo corrói. Eu vou regular uma tensão para algumas coisas só oxidarem. Vocês vão ver o que vai acontecer. Agora, do outro lado, eu preciso colocar alguma coisa. E aí, do outro lado, eu vou colocar um cobre já purificado. Cobre 99,9%. Um cátodo já pré-fabricado de cobre. Aí, beleza. Vou ligar a eletrólise. Ah, tem que ter uma solução aquosa aqui, né, gente? Aqui, geralmente, a gente coloca uma solução aquosa que não interfira no processo, tá? Uma solução salina. Uma solução salina. Um meio. Mas, assim como na galvanização, o que está no meio não importa, tá? No caso da galvanização também aconteceu. Eu corroía uma coisa para grudar do outro lado. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Quando a gente acionar o gerador, o que vai acontecer, ó? Vamos escrever aqui. O que ocorre? No primeiro vamos colocar no ânodo. O ânodo está aqui, ó. E o cátodo está aqui. O que acontece no ânodo é o mais importante, ó. O que vai acontecer no ânodo, gente, é a corrosão dos metais que têm maior potencial de oxidação possível. Eu vou ter o zinco oxidando, ele é o primeiro que vai. Então veja, o zinco que está aqui, ó, está no NOx zero, ele vai passar a zinco 2. Zinco 2. Então começou a desgastar a placa. Outro que oxida aqui, o ferro. Aqui não importa muito os elétrons, tá, pessoal? Os elétrons em si, um é 2, outro é 3, não importa. Então o ferro começa a corroer. E o cobre também corrói. E o cobre também corrói. Cobre 2 mais 2 elétrons. Pronto. Cobre 2. Olha lá. Beleza? Agora, o que que acontece? Como esse processo ele é controlado, aqui a tensão, a voltagem ela é controlada, o que que se faz? A gente coloca uma voltagem aqui que seja suficientemente alta para corroer esses três elementos, mas eu não quero que a prata, nem a platina, nem o ouro corroam. Como eles são metais de maior nobreza, o que vai começar a acontecer desse lado aqui é que conforme essa placa vai se desgastando, vai corroendo, esses metais eles vão começar a cair aqui embaixo e formar uma como se fosse um precipitado. Isso é chamado de lama anódica. Vamos falar sobre ela, só um minutinho. Lama anódica. Na verdade, o que a gente está chamando de lama anódica não é uma lama. São os metais que não corroeram que vão caindo dali de cima. Porque, gente, os metais eles estão todos presos na forma de metal ali. Todos os elementos que estão aqui, ó, eles têm NOx zero. NOx zero, NOx zero. Todo mundo NOx zero. Quando um elemento é oxidado, ou seja, ele passa a se tornar um cátion, ele vai para a solução. Acabou, ele virou um íon. Deixou de ser aquele metal bonitão. Perdeu o zero, ele deixa de ser metal. Agora, os elementos que ainda continuam metais, eles continuam com aquele aspecto metálico. Então eles vão se desprendendo e caindo. E isso é o que a gente vai chamar de lama nódica. A lama nódica são metais de alta nobreza
de alta nobreza, não oxidados durante o processo, tá? Tá? Curiosidade, indo só para o campo da curiosidade, tá? Essa lama, gente, ela tem tanto valor que em alguns processos o próprio valor dela paga o custo de energia do processo. Então o processo acaba ficando praticamente sem custo zero, tá? Beleza? Quem tinha para me chamado? Maria? Ah, não, foi você, Sara? Fala. Ele desgruda dali. O metal vai desgrudando, ele vai perdendo aderência. Um átomo está grudado no outro. A partir do momento que um átomo sai, o outro cai, tá? Agora, tem uma questão que o que mais importa ainda vai acontecer do outro lado. Por quê? O outro lado, aqui nós temos um eletrodo já de cobre, completamente purificado já, e ele está atuando como um cátodo. Então significa que ele vai receber elétron da pilha. Tá. A hora que ele receber elétron da pilha, ele vai atrair átomos para ele. Então, o que vai acontecer no cátodo? Opa, no cátodo. Gente, o que eu tenho no cátodo possivelmente para reagir? Zinco, ferro e cobre. Tá? Qualquer um desses caras poderia sofrer redução. Agora, como o cobre é o mais nobre deles, ele tem mais tendência a reduzir do que os seus amigos. Então, na hora que eu ligo o sistema, todo aquele cobre que vai sendo liberado do ânodo, caindo na solução, ele vai ser atraído diretamente para o cátodo. Ele reduz o cobre dos três, é o que tem maior tendência a fazer esse processo, e esses dois íons permanecem em solução. Permanecem em solução. Como eles são íons que não têm muito interesse econômico, nem o ferro, nem o zinco, são íons que não vale a pena recuperar, a gente nem reduz eles. Né? O processo em si não se preocupa em reduzir eles. Então você tira o cobre de um sistema que está impuro, transfere o cobre para essa superfície catódica e o cobre vai se depositando aqui, recu recupera os metais de maior nobreza, que seriam a prata, a platina e o ouro, e deixa os outros michuruquinha lá na solução. Tá? Quando terminar o processo, você vai ter uma solução com o ferro, que não reduziu, com o zinco, que não reduziu, e acabou. Tá aí, tá? Deixa eu só colocar uma observação aqui. Né? Por que, que é só o cobre que reduz? Dos três cátions, é aquele que apresenta maior tendência a reduzir. Tendência a redução. Opa, pronto. Aqui. Se é descarga,
Isso. Seria a maior tendência de descarga. Porque eu não sei se vocês vão lembrar, na aula da semana passada, esses caras eles estão mais para a esquerda, eles têm menos prioridade. É um A, dois a, daí vem o zinco, vem o ferro, depois vem o hidrogênio, acho que é isso, né? Nem lembro mais. Depois vem o cobre, prata, platina, ouro, é isso. Lembrei. Tudo bem? Acabou a eletroquímica, pessoal. Calma que o pior ainda vem agora. Vamos fazer exercício? A gente tem uma penca de exercícios para fazer, tá? De maneira proposital, deixei todos os exercícios para a gente fazer de uma vez só, porque eles vão servir como uma revisão do assunto. Então a gente vai começar lá com pilha e volta blá 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 blá, tá? E ó, puxa o fôlego porque depois a semana que vem começa equilíbrio, tá? Que é aí é o fim do poço, assim, aí acabou. Aí realmente a gente fala é o fundo. Mas bom que a gente vai ter umas sei lá quantas semanas para trabalhar equilíbrio. Tô super ansioso, é a matéria que eu mais gosto da vida. Ai, professor, você é doente. Eu fico. Já é o suficiente, já. Você não tá animada? Não, né? Eu sei que não. Ó, agora, gente, vocês vão ter que pegar os livros de exercícios lá na página 135. 135. Chama aí? Beleza. Então vamos. Tá tudo misturado, tá, gente? Tem questão de pilha. A gente começa com pilha, mas depois começa a vir eletrólise, enfim. Então vamos lá. Na questão número um, ele fala assim: quando uma barra de cobre é mergulhada em uma solução de nitrato de prata, ocorre a seguinte reação espontânea de oxirredução. Então, bora lá. Questão um, página 135. Como é que é o bagulho? Aqui ele pegou uma barra de cobre. Então, vou colocar aqui uma laminazinha de cobre, deitadinha, cobre. E eu mergulhei ela numa solução de nitrato de prata, é isso? Então, vou colocar aqui mais ou menos até aqui, ó. Então, eu tenho aqui Ag+, e NO3-, tá bom? Associado. Aí ele mostra a reação. Ele mostra a reação. Que aqui tem um 2, né? Aqui vai dar cobre 2 mais 2Ag0. Tá bom? Bom, antes da gente ler o resto da questão, o que que eu queria treinar com vocês? Aqui já vai o primeiro treinamento. Será que você consegue? Você não precisa responder para mim, tá? É só você pensar nisso. Será que você consegue olhar para isso e descrever o que está acontecendo aqui dentro? Ó? Tem duas coisas que estão acontecendo fundamentalmente aqui dentro. O cobre ele está sofrendo uma corrosão. Ó. Ele está saindo do estado sólido e passando para a solução. Então ele está oxidando, corroendo. Só que ao mesmo tempo em que o cobre oxida, os cátions da prata, que estão aqui na solução, ó, eles estão grudando na barra. Então você tem uma corrosão acontecendo simultaneamente a uma deposição. Tudo bem? Cobre corrói, prata, prata deposita. Tá bom? Beleza, vou continuar. Represente uma pilha com essa reação e a partir dessa transformação, indique quem é ânodo, quem é cátodo, fluxo de elétrons. Qual a tensão obtida, caso a ponte salina seja tirada,
e escreva o diagrama da pilha. Então eu tenho que montar tudo. Então vamos começar. O que que eu preciso para montar uma pilha de materiais químicos? Você vai escolher dois metais, então já foram escolhidos. Eu vou montar uma pilha de cobre com prata, tá? Então, qual vai ser o esquema dela? Esquema da pilha. Você vai ter um eletrodo. Ó, eu vou fazer o seguinte. Ele quer ponte salina, né? Então, vamos desenhar aqui já com a ponte salina. Aqui, ó. Pronto. E tem o tubinho da ponte salina. Um dos lados vai ser o ânodo, o outro dos lados vai ser o cátodo, tá bom? Vamos colocar o ânodo do lado esquerdo, tá? Se vocês puderem colocar todo mundo do mesmo lado, só pra gente falar a mesma linguagem, tá? Então eu vou colocar aqui quem oxida, que é o cobre. Professor, como que você sabe que o cobre oxida? Porque ele está oxidando aqui, ó. Está oxidando aqui, tá? Então o cobre oxidou. Aí lembra que no eletrodo de cobre a gente coloca também um sal de cobre. Então eu vou colocar aqui sulfato de cobre 2. Ó, coloquei os íonzinhos lá, tá? Agora eu faço a mesma coisa do lado oposto, que vai ser o meu cátodo. Você coloca um eletrodo do metal, que no caso aqui vai ser a prata, e um sal também. AG. Eu vou colocar GNO3. AG+. O sal não importa, tá, gente? Não é porque eu coloquei sulfato no outro que eu vou colocar também no outro. Vixe, nada a ver no que eu falei. Tá? Beleza? Tá aqui, pronto. A ponte salina a gente normalmente também escolhe um sal, geralmente é um salzinho cloreto de sódio mesmo, tá? Daqui a pouco a gente especifica a questão da ponte salina. Aí, a pilha está pronta para funcionar, eu só preciso fechar o circuito. Para fechar o circuito, o que que eu vou fazer? Eu vou conectar aqui uma lâmpada. E aí eu vou conectar entre os polos da lâmpada um aparelho chamado voltímetro, tá? Para medir a tensão da lâmpada. Por quê? A tensão que eu consegui medir aqui é a tensão que a pilha está produzindo. A pilha só está alimentando a lâmpada, então eu conecto ali na lâmpada de um polo do outro e já vejo quantos volts tem ali, tá? Então esse seria o arranjo, né? Isso aqui, gente, agora que a gente está entrando na parte de eletricidade, né? A gente pode imitar a história. Aqui, ó. Isso aqui na física e isso na química, tá bom? Na física, os polos do gerador, eles são representados por um polinho menor, uma barrinha menorzinha, que seria o polo negativo, e o polo positivo, que seria a barrinha maior, o mais aqui. Gente, tudo que vai acontecer aqui, ó, está acontecendo aqui. O resultado disso são os elétrons passando pelo circuito, tá? Então, isso aqui seria a parte de fora da pilha, ó. A lâmpada, aqui eu estou substituindo a lâmpada por um resistor, né? Tipo uma coisinha ali. E aqui o voltímetro.
tá? Que é o que vai medir os volts que tá, aquele negócio está funcionando. Beleza? Então vamos lá. Agora vamos começar a descrever o que acontece na pilha. Primeiro, vamos descrever o que acontece no ânodo. Aqui, ó. O ânodo é o eletrodo de cobre, tá? Quando a pilha começar a funcionar, o cobre vai começar a oxidar. Agora, é importante que vocês tentem lembrar, que eu vou esperar até uns segundos para ver se vocês conseguem lembrar. A partir do momento que o cobre oxida e a placa começa a corroer, duas coisas acontecem aqui desse lado. O quê? Hã? A primeira delas é que a ponte salina vai começar a mandar para cá ânions. Ânions. Peraí, ficou muito feio isso aqui. A ponte salina manda para cá ânion. Para quê? Para neutralizar o cobre que está saindo para a solução. O que mais que acontece? Uma delas é a ponte salina mandando ânion. O mais importante, né, gente? Os elétrons indo embora daqui, ó. Os elétrons não tem que sair daqui? Cada cobre que sai daqui para a água vai liberar dois elétrons. E aí, o que a ponte salina manda para cá para compensar? O ânion, ó. Por isso que esse lado se chama ânodo. A ponte salina está abastecendo ali com ânion. Então, vamos colocar algumas coisas aqui no cátodo. Vem cá. No cátodo, corrosão da placa, corrosão da placa, certo? O que mais? Liberação de elétrons pelo fio, liberação de elétrons pelo fio. E a ponte salina abastecendo ali com ânion. Migração de ânions, migração de ânions pela ponte salina, tá? Beleza? Depois a gente escreve, vamos escrever aqui embaixo. Primeiro, eu vou escrever primeiro o que acontece no cátodo, e aí depois a gente escreve as reações. Então, corrosão da placa. Em alguns exercícios eles perguntam assim: qual placa vai ter perda de massa? É coisa equivalente, tá? Beleza. Agora, vamos desse lado aqui. Os elétrons saem daqui, passam pela lâmpada, efeito Joule, acendeu, e vão embora. Quando os elétrons chegam aqui no eletrodo de prata, esse eletrodo de prata começa a atrair a prata que está na solução. AG. Off. Beleza? Tá. Duas coisas acontecem aqui. O elétron chega, né? Os elétrons vão chegando. E como a solução está perdendo prata, porque a prata está grudando na placa, a ponte salina começa a abastecer aqui com os cátions. Cada íon prata que gruda na solução é um cátion mais um que desce. Mesma coisa que acontece do lado direito com os ânions, que vão descendo para acompanhar o cobre que está saindo da solução. Aqui a prata vai grudando. Para o nitrato não ficar sozinho, a ponte salina manda os cátions para cá. Ela vai mantendo, então, uma circulação de cargas por dentro da pilha. Né? É essa circulação de cargas por dentro da pilha que garante os elétrons circulando por fora. Tá? Beleza? Então vamos escrever assim aqui no cátodo. Vamos lá. Cátodo. Deposição de prata metálica
deposição de prata metálica, de Ag0 metálica, captura de elétrons pelo fio, pelo fio, né? E migração de cátions pela ponte salina. Do sal da ponte salina mesmo. Não, não é porque não tem membrana semipermeável aqui. Você podia colocar uma membrana semipermeável, né? Lembra que a gente fez uma pilha que tinha. Podia, não teria problema nenhum. Por que que eu não fiz? É porque ele falou da ponte salina. Ele tem uma pergunta aí. Tá bom, gente? Coisa. Vamos supor que isso aqui fosse um exercício de vestibular, onde, por exemplo, você não precisasse desenhar a pilha, mas você precisasse saber o que acontece. Eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa que o vestibular tem que dar para vocês. Porque veja, como é que o exercício começou? Não sei se vocês vão lembrar, faz tanto tempo já. Ele começou dando uma reação. E aí ele fala assim: pega essa reação e monta uma pilha. Foi isso que ele fez. Só que então, a partir do momento que você tem a reação e vai montar a pilha, meio que você já sabe quem que oxidou e quem reduziu aqui. Agora, no vestibular, como que eu saberia que o cobre oxida e a prata reduz? No vestibular, ele vai te fornecer isso aqui, ó. Ele fala assim: considere dos metais abaixo e os seus respectivos potenciais de redução. Aí o cara manda assim, ó. Ele manda assim, ó. Agora eu não lembro, acho que é isso. Ele vai te mandar assim, ó, gente. Ele vai falar assim, ó, considerando isso aqui, mostre o que vai acontecer na pilha. Então, o que que eu queria fazer com vocês aqui? Eu queria que vocês tentassem não olhar para o desenho ali do lado e se concentrassem apenas aqui. Vamos imaginar que nós tenhamos isso aqui e a gente vai ter que decidir agora quem é o ânodo, quem é o cátodo, ok? Gente, nos exercícios, ele nunca vai te dar o potencial de oxidação e de redução. Ele vai te dar sempre os potenciais de redução, geralmente é o de redução que ele dá, e é você quem decide. Então vamos lembrar que existe aqui uma regra, né? Uma lógica. Quem vai reduzir, a gente está falando de um processo que é espontâneo. Quem vai reduzir é quem tiver maior tendência para isso. Quem vai oxidar é quem tiver maior tendência para isso. Então, como o exercício me apresentou os dois potenciais de redução, eu vou olhar para eles e vou decidir quem reduz. Vai ser a prata, ok? Como o cobre vai oxidar, na hora que eu for calcular o DDP e tal, eu inverto o valor. Então, eu faço isso, ó. Pega o cobre e transforma ele em ânodo. Então eu faço isso para o cobre, ó, tá? E aí eu passo a trabalhar, no caso do cobre, eu passo a trabalhar com o potencial de oxidação dele, EO, que é menos 0,34, tá bom? E para a prata, que é o que tem maior potencial de redução, então ela vai reduzir, então ela vai ser o cátodo. Oi, é 0,8, né? Eu imaginei. Eu tava com dúvida se era 0,8 ou 80. Obrigado. O da prata? Vixe, tá mais louco ainda. 0,80. Tá bom, mas é mais, né? Tá, pelo menos isso, eu acertei. Tá, aí a prata vai fazer isso aqui, ó. Aí, gente, o que que eu tenho que fazer com a equação da prata também? Se eu quiser montar uma equação global. Hã?
duplicar ela, né? Duplica. Ó, mais 0,8. Aqui, ó, tá? Isso daqui seriam as semi-reações. Semi-reação do ânodo, semi-reação do cátodo. Se eu quiser montar a equação global, gente, só um detalhe, né? A equação global é isso aqui, ó. Tenta imaginar que se eu multiplicar o do cátodo por 2 aqui, ó, 2, 2 e 2, eu tenho a somar, eu tenho a equação global, tá? Beleza? Eu acho que a gente respondeu quase tudo. Vamos ver aqui. Acabou ficando na forma meio que de um resumo. Cátodo, ânodo, direção do fluxo de elétrons já foi, né? Ó, outra coisa, gente. Os elétrons numa pilha, eles sempre migram do ânodo para o cátodo. E o ânodo da pilha é o nosso polinho negativo. E o cátodo é o polo positivo. Tá bom? E a última coisa que ele tinha perguntado. Ah, esquecemos de fazer uma coisa. Qual a tensão na pilha caso seja retirada a ponte salina? Aí acaba. Um está oxidando e o outro está reduzindo, né? Aí eu faço o quê? Para calcular a FEM da pilha, eu faço o E de oxidação de quem oxida mais o E de redução de quem reduz. Entendeu? Então ficaria menos 0,34 mais 0,80. Tá? Como esse potencial vai dar positivo, dá 0,47. Opa, 46, verdade. Tá? O fato dele dar positivo apenas está confirmando que essa reação ela é espontânea. Tá? Beleza? E aí ele pergunta assim: escreva o diagrama da pilha. Diagrama da pilha. Isso é o do voltímetro. Isso é o do voltímetro. Ó, isso aqui é o diagrama da pilha. O diagrama da pilha é aquele jeitinho meio resumido de escrever, né? Primeiro eu escrevo o ânodo, barras, barras, já que seria a ponte salina, e o cátodo. Tá? Não precisa escrever o 2 lá. E aí a outra pergunta que ele fez foi: qual a tensão medida caso a ponte salina seja retirada? O problema é que se a ponte salina for retirada, a pilha para de funcionar. Então vamos escrever sobre isso aqui, ó. A retirada da ponte salina da ponte salina veja, o que a ponte salina está fazendo, vamos de novo nessa explicação aqui, não sei se todo mundo compreendeu. A ponte salina, ela está fazendo mais do que mandar íon para um lado ou íon para o outro. Esse fluxo que ela garante de ânion para um lado e cátion para o outro, faz com que a carga elétrica fique se movimentando por todo o circuito. Isso é o que a gente chama na física, de maneira simplificada, de fechar o circuito. Fechar o circuito significa dar condições para que as cargas se movimentem. Qual que é a particularidade do que a gente está estudando? Se você pensar no que está se movimentando pelo fio e pensar no que está se movimentando por dentro da pilha, são coisas diferentes. Dentro da pilha estão se movimentando os íons. Por fora estão se movimentando elétrons. O que um tem em comum com o outro? Carga. Então o que importa é, tem carga andando na pilha? Tem. Então está fechado o circuito. Então eu escrevo assim, ó. A retirada da ponte salina interrompe um fluxo de cargas interna, um fluxo de cargas internas da pilha, interrompe o fluxo de cargas interna da pilha, entre aspas,
abrindo o circuito. Sendo assim, a pilha deixa de produzir DDP. A pilha deixa de gerar DDP. Gerar DDP. DDP é a mesma coisa que tensão, né? Tá? DDP. Próxima questão. Que horas são? 28. E na 2 ele botou no MSP. Ah, ficou até felizona, né? Que 2. Na 2 ele botou um desenho com MSP. Vamos falar dele agora. Observe a representação na célula galvânica abaixo e responda as questões a seguir. Qual espécie oxida, qual reduz? Escreva as semi-reações que se processam no cátodo e no ânodo. Então tá bom. Vamos lá, duas barrinhas dentro de uma cuba só. Gente, o que tem na barrinha da esquerda? Tem uma coisa muito interessante acontecendo na barrinha da esquerda. Peraí, deixa eu só terminar de desenhar aqui. Vocês estão percebendo que no desenho ele já foi bem bonzinho e deu pra gente quem oxida e quem reduz pela corrente elétrica. Né? A corrente elétrica que vai ajudar a gente a decidir aqui o negócio, gente. Observa o seguinte, ó. No eletrodo da esquerda está saindo elétron. E no eletrodo da direita está entrando elétron. Tá bom? Então, se o eletrodo da esquerda é o que está perdendo elétron, ele é o ânodo. É aqui que vai acontecer a corrosão. Corrosão. E aqui, o que acontece nesse eletrodo? Tipo, visualmente. Deposição, essa é a palavra, esse nome chato. Deposição. Tá bom? Tá, então quem corrói? Quem que é o metalzinho que tá aí? Hã? Ferro? Ferro. Zero. Ele vai para mais três. Não sei se ele vai para mais três ou dois. Dois? Porra, o cara é do contra, velho. Tá bom. Ô, gente, se não me engano, o potencial de oxidação do ferro é 0,44. Daqui a pouco o Carlos intervém, se for necessário. Não, não, não tô brincando. Mas você vai interferir. Aí o outro eletrodo aqui. Tá, então o ferro vem embora. Ferro 3. Oh, meu Deus, é o 2. Quem vai depositar aqui, gente? Hã? A prata, que é o 0,8, né? Prata, 0,8. Então, já vamos colocar a prata multiplicada por 2? Porque como eu vou precisar montar a equação global, eu já igualo os elétrons que saem do ferro para os elétrons que chegam na prata. Então, ó, 2Ag+, mais 2 elétrons, virando 2Ag0. Como a prata está reduzindo, nós vamos pegar o potencial de redução. Ó, tá bom? Se eu somar, eu tenho a DDP da pilha. Equação global. Cancela os elétrons, ferro sólido, mais 2Ag0, dando
Desculpa, 2 AG mais, né? É, tá certo. Aqui, tá bom? Fica desse lado. Gente, como que vai ser o movimento na MSP aqui? Alguma coisa vai ter que andar aqui. Porque vamos lembrar o seguinte, né? Ó, do lado do ânodo, você tem uma placa de ferro, mas aqui você tem uma solução de sal de ferro. E do outro lado você tem a prata com uma solução de sal de prata. Então aqui dentro, além dos cátions, tem um ânion aqui. E o que que esse ânion vai fazer? Ele vai migrar nesse sentido aqui, ó. Por quê? A prata está saindo da solução e essa solução aqui ela está ganhando cátion. Então essa solução ela começa a atrair os ânions por dentro da membrana semipermeável. Agora veja, eu acho mais fácil você perceber o movimento com a membrana, porque ó, você tem elétron andando por fora, que é negativo, e ânion andando por dentro, que é negativo. Entende? Tudo bem que são coisas diferentes que estão andando, tá tudo certo, mas está andando, tá? Inclusive, pessoal, já fazendo uma ponte com a eletricidade, é justamente esse movimento interno que vai dar para o gerador aquilo que eu vou chamar de resistência interna. Todo gerador ele vai ter uma resistência interna. Lembra que a gente faz isso aqui, ó? Você bota um resistorzinho maldito aqui, ó, tá? Essa resistência interna que o gerador tem seria o movimento dos ânions aqui dentro dessa ponte, dessa membrana, tá? Que mais? E o DDP, o DDP. A força eletromotriz da pilha vai dar 1,24. É isso? 1,24 volts. Ah, uma pilhazinha boa. Uma pilhazinha boa. Ela é um pouquinho menor que a de Daniel. A de Daniel é 1,10. A que a gente usa é 1,5 mais ou menos. Eu não sei o que que tem nessa pilha que a gente usa. Níquel e cádmio, eu acho. Acho que é níquel e cádmio. Enfim, tá bom? Vamos fazer já a terceira, gente? 3. Vixe. Ah, começa as gambiarra. Ah, é pilha em melancia, é pilha no limão. Tem várias questões que abordam esse tipo de situação. Aqui, o que que o cara fez? Ele colocou uma lâmina de zinco. Então eu vou desenhando junto com aqui, gente, e vou tentando identificar o que que cada coisa vai fazer. Ele colocou uma lâmina de cima de zinco, aí ele vai puxar um fio dessa lâmina, vai conectar uma lâmpadazinha aqui e vai pegar esse fio aqui e vai ligar em alguma outra coisa. Então ele vai construir uma pilha. Então, ó, uma coisa, quando você tem a teoria bem solidificada na cabeça, por mais que o cara tente inventar, a gente consegue descobrir. Por exemplo, se o fio está ligado numa placa de metal, gente, essa placa de metal com certeza ou é o cátodo ou é o ânodo. A gente só vai ter que decidir isso. Aí depois o cara mete aqui dois papéis de filtro. Tem um papel de filtro aqui que tem uma solução de sulfato de zinco. Observa que esse papel com sal está grudado na placa que tem o mesmo cátion, né? Ele tá encostado na placa de zinco. Aí embaixo desse papel de filtro tem um outro papel de filtro.
Esse papel de filtro, ele tá com outra coisa, com sulfato de cobre. Olha lá, tá começando a aparecer os eletrodos da pilha. E a outra placa é a placa de cobre. Então, cobre e zinco. Ô, gente, reza a lenda que a pilha do Volta, porque um dos caras que construiu essas pilhas que a gente conhece, pelo menos a ideia delas é o Alessandro Volta. A pilha do Alessandro Volta era exatamente isso aqui. Só que não era com esses elementos. E diz que a pilha do cara tinha essa altura, assim, ó. Que o cara foi empilhando placa, papel de filtro, placa, papel de filtro, papel de filtro, placa, papel de filtro, placa. Ou seja, ele foi criando uma bateria. Entende o termo agora? A bateria ou pilha vem justamente porque isso aqui é uma célula só. Isso é uma célula. Se eu pegar várias células e juntar, eu tenho um que eu chamo de bateria. Entenderam? A célula é a menor unidade que produz a voltagem. Beleza? E aí o que ele estava fazendo, na verdade, né, na época, é associando geradores em série. Quando ele coloca assim, sulfato de zinco, zinco. Cobre, sulfato de zinco, cobre, sulfato... Se ele for repetindo essa sequência, ele tem uma associação de geradores. Daí vem o termo empilhar a coisa, tá? Aí ele fala assim: a bateria é constituída por placas de zinco e de cobre, as quais são dispostas soluções, entre as quais são dispostas soluções de sulfato de zinco e de cobre embebidas no papel de filtro. Considerando-se o funcionamento dessa bateria, é o que é errado de afirmar. O que vai acontecer aqui, gente? Isso aqui é uma representação diferente da pilha de Daniel. Então, se você lembrar o que acontece na pilha de Daniel, você lembra o que acontece aqui. Na pilha de Daniel, o ânodo é o zinco. O zinco ele oxida, o zinco oxida, tá? Gente, como essa pilha é muito famosa, pode até acontecer do cara botar um exercício sem os potenciais, ou seja, ele vai exigir que você lembre, tá? Tirando essa pilha, nenhuma outra você precisa lembrar, ele vai dar os potenciais, tá? Então o que vai acontecer aqui no meio, ó? Essa placa de zinco, ela vai corroer. Ou seja, o zinco que está na plaquinha vai começar a migrar para o papel de filtro. Ao mesmo tempo que acontece isso, aqui no papel de filtro do cobre, você não tem cobre 2? Esse cobre 2 que está no papel de filtro vai pegar os elétrons do zinco e virar cobre. Só que tem um detalhe, né, pessoal? Isso só vai acontecer se o circuito estiver fechado. Para o circuito fechar, onde é que eu tenho que enfiar esse fio aqui, ó? Eu tenho que ligar ele no eletrodo de cobre. Liguei no cobre, liguei no zinco, tá? Aí o que vai acontecer? O papel de filtro de cima vai começar a ganhar zinco iônico. Zinco iônico. E o papel de baixo, onde tem o cobre 2, vai começar a pegar o cobre 2 e grudar na placa. Aqui, ó. O cobre 2 vem para a placa, gruda, e o zinco da placa, que é zero, vai para a solução zinco 2. Tá bom? E o movimento da ponte salina aqui? Tem que fechar o circuito aqui no meio. O que está acontecendo aqui no meio? O sulfato vai andar. Tem sulfato andando. Tem sulfato andando de baixo para cima. O sulfato ele faz isso, ó, gente. O SO4. Professor, como que você sabe que o sulfato está indo para cima? Porque ele está indo para o ânodo. Ele está indo acompanhar o zinco que está saindo pelo eletrodo aqui, tá? Beleza? Loucaço, né?
Deixa eu agora vamos ver as coisas que ele fala. Ele quer o que está errado, né? Durante o funcionamento da bateria, a energia química é convertida em energia elétrica? Sim. Isso é um processo espontâneo, então sim. Dois, durante o funcionamento da bateria, íons são transformados em átomos neutros? Sim. Por exemplo, aqui, ó. Não todos, né? Mas isso aqui é verdade, ó. Isso aqui acontece no cátodo. C. Se o, se o circuito elétrico externo for fechado sobre a placa de zinco, a pilha não se acenderá. Não tem sentido, né, pessoal? É como você enfiar os dois fios no mesmo buraco da tomada. Não tem sentido. Um fio tem que estar no zinco e outro no cobre. Se eu pegar esse fio e colocar no zinco, não acontece nada. Então tá verdade isso, né? A pilha para de funcionar. D. Se o circuito elétrico for fechado sobre a placa de cobre, haverá passagens de íons cobre 2 pelo fio. Gente, a única coisa que passa pelo fio são os elétrons. Você tem que manter a carga circulando, tudo bem. Mas você mantém a carga circulando de que maneira? Elétrons andando por fora e por dentro os íons compensando. E ó, vê como faz sentido aqui, só para a gente concluir, ó. O elétron ele está saindo do zinco, não tá? Elétron não é negativo? Tá. Se o elétron está saindo do zinco, tem que ter uma circulação aqui dentro de carga negativa para o eletrodo de zinco. Quem que está indo para o eletrodo de zinco? O sulfato. Então ele garante o fluxo de carga dentro da pilha também. Tá bom? Beleza? Vou fazer mais um então. Dá tempo. Já entrando na aula 2, né? Aí do ladinho. Fala o seguinte. Essa questão também, ela é. Não a questão em si, mas o assunto da questão é bem conhecido também no contexto da eletroquímica. A história do bafômetro. O bafômetro é o nome popular do etilômetro, um aparelho que serve para medir a quantidade de álcool presente numa amostra de ar alveolar expirado pelo motorista. Para a medição, o motorista dá uma baforada, o que explica o nome popular do. O cara explicando por que bafômetro chama bafômetro é foda, né? De cair o cu da bunda. Bom, o mais usado das polícias do Brasil é o bafômetro de célula de combustível com platina como catalisador, no qual ocorrem as seguintes reações. Então ele vai mostrar como que o bafômetro funciona. Então ele coloca lá, polo negativo. Gente, quando o cara fala assim, polo negativo, ele está contando para você que ali é o ânodo. É ali que vai oxidar. Quem está oxidando? Olha que loucuragem, ó. CH3, CH2, OH, gasoso. É o álcool. É o álcool, é o etanol. Que você bebeu ali, você vai evaporar, tá? Ele vai virar CH3, CHO, que é um aldeído, mais 2H+, mais 2 elétrons. Então isso aqui é uma oxidação, tá vendo? Tá? Professor, como que você sabe que é uma oxidação? Bom, você tem duas maneiras de saber, uma bem rápida. Se os elétrons foram escritos do lado direito, é porque é uma oxidação, gente. O cara está perdendo elétron, tá? Agora, aí um pouco mais aprofundando, tá? Se você calcular o NOx desse carbono aqui, ó, e o NOx desse carbono aqui, vocês vão perceber que houve um aumento de NOx, tá? Eu não vou fazer aqui a estrutura. Vou fazer, vai, tudo bem. É sempre a mesma história. Eu falo que eu não vou fazer e faço. Ó, deixa eu mostrar. Ó, é isso aqui. Nossa, ficou uma porcaria.
Isso aqui, esse é o carbono importante, tá, gente? Ó, no álcool. Aqui nesse carbono, o NOx, ele vale quanto? Vocês conseguem de cabeça aqui? Menos um. O hidrogênio, o carbono puxa dois elétrons e o oxigênio perde, arranca um. Então aqui é menos um. Aqui, ó, o carbono ele está perdendo dois para o O e ganhando um do H. Então ele é mais um. Ó a oxidação aqui, tá? Beleza? Tá. Aí no cátodo, vamos ver o que acontece no cátodo, que é o eletrodo positivo. No eletrodo positivo, meio oxigênio mais 2H+, mais dois elétrons se transformam em água. Tá aí, ó, reduçãozinha. O oxigênio reduz e o álcool oxida. Tá aí. Aí ele deu a equação global. Vamos fazer juntos para ver se confere com a que ele mandou? O que dá para cancelar aqui, gente, do polo positivo com o polo negativo? Que é polo positivo, né? Perdão. Ó, eu consigo cancelar os dois elétrons, os dois H+. Aqui falta um O, né? Pronto. Então a equação completa ficaria CH3, CH2OH mais meio de O2, dando CH3, CHO mais H2O. Então tá tudo certinho o que ele mandou, tá? Então, gente, uma dica para resolver questões de pilha, assim, com uma certa facilidade, é você observar com atenção o que está acontecendo em cada equação. Tá? Você já sabe quem é o ânodo, quem é o cátodo, agora o que ele perguntar, provavelmente você vai conseguir responder. Tá? Provavelmente ele vai fazer alguma pergunta sobre o fluxo de elétron, coisa do tipo. Vamos lá. A corrente elétrica produzida é lida numa escala proporcional ao teor de álcool do sangue da pessoa testada. Então ele está dizendo assim: quanto maior a quantidade de álcool que a pessoa ingeriu, mais vai ter elétron andando ali no sistema. Vai ter mais molécula oxidando. E isso vai fazer então com que a corrente no aparelho aumente. Então eles fazem uma escala de tipo, quanto mais corrente, maior a quantidade de álcool que a pessoa bebeu. É mais ou menos essa a ideia, né? Pelo que ele está falando aqui. Considere as informações e julgue as alternativas. Ou melhor, as afirmativas. 1. A semi-reação que ocorre no polo negativo é uma redução? Não. Ela é uma oxidação. Falso. 2. O eletrodo positivo é o cátodo da célula? O eletrodo positivo é onde está acontecendo redução? Verdade. O O2 é o agente redutor? Não dá, né, gente? Não tem como. Sabe por quê? Ó? O que o oxigênio está fazendo? Ele não está sofrendo redução? Se ele está sofrendo redução, significa que ele está tirando elétron de alguém. Então, o oxigênio ele está causando oxidação do álcool, né? Ó, os elétrons estão saindo do álcool e migrando para o oxigênio. Lembra que oxidante rima com assaltante? Então, ó, esse aqui é o agente oxidante. E o álcool seria o agente redutor, tá bom? Então essa terceira frase é falsa. O oxigênio ele fala que é o agente redutor, né? Quarta frase. O número de oxidação do oxigênio no álcool etílico vale menos um. Ele está falando que esse oxigênio aqui, ó, ele vale menos um? Não. Ele vale menos dois por quê, pessoal? Ele está puxando um elétron do H e puxando um outro elétron do carbono. Então ele vale menos dois, tá? Ó, só um lembrete, que isso é bem detalhe, tá? O oxigênio só vale menos um quando ele está assim, ó, no peróxido. Quando ele está formando uma estruturinha com dois Os assim, tá?
Que mais? O oxigênio se oxida no cátodo, meu Deus. Não, né? Nada oxida no cátodo, tá bom? Então peraí, a outra é falsa, é quase tudo falsa, e a outra também. Tudo bem? Beleza. Então é isso, gente. Vamos parar por aqui. A gente deixa os próximos para a próxima aula. Tá bom? Semana que vem, então, a gente encerra a parte de pilhas e eletrólises. Tá bom?